Olá, amigos da Casa do Caminho, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Agora já se aproximando do final do ano, do natalício do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos agora 2 aulas finais no nosso curso do Livro dos Espíritos, que vão tratar ainda do capítulo 6º, da parte 2ª da vida espírita. A gente vai fazer essas 2 aulas, né? E a primeira aula, agora no nosso sábado, nesse presente sábado, é Relações de Além-Túmulo, questão 274, até passando por relações simpáticas e antipáticas entre espíritos, metades eternas, questão 291, finalizando aí na 303, essa primeira parte do nosso encontro aqui, nesse final de ano, que a gente está se encaminhando no nosso livro dos Espíritos, do nosso curso dos sábados. Ainda nessa situação de pandemia, agora voltando a dificultar um pouco, né? Mas está tudo dentro da programação da lei divina e a gente espera que o ser humano melhor se porte perante a dificuldade e a gente está obtendo um aprendizado com tudo isso. E vamos sempre fazer uma prece em prol daqueles que estão doentes, daqueles que adoeceram, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que ainda estão passando por essa dificuldade dessa doença, aqueles que também pereceram com ela no corpo físico, para que proteja e ampare a todos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, envolvendo também com a tua serenidade, teu amor, nosso mundo que passa por essa prova tão grave que é a pandemia. Para que possamos, já ao começo do novo ano, termos aí a vacina que já está sendo, inclusive, praticada em alguns países, e que possamos ter também o alívio dessa dificuldade, sendo da nossa programação, do teu planejamento também, e que possamos ser amparados. E que tenhamos um bom estudo na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então agradecemos também a todos da Casa do Caminho, aqueles que colaboraram com a nossa campanha de Natal. Está sendo realizada a entrega das bolsas, das cestas, né? A todos que puderam colaborar. Então vamos começar o nosso capítulo 6º da parte 2ª do Livro dos Espíritos, né? A vida espírita, Relações de Além-Túmulo. A 274 vem dizer para a gente sobre as diferentes ordens de espírito estabelecidas, que a gente sabe lá na questão 100, a escala espírita, né? Se aquilo cria uma hierarquia de poder. Sim, cria uma hierarquia, a gente já até viu lá. Mas se essa hierarquia vai trazer uma subordinação, uma autoridade de algum espírito sobre outro, sobre que base é essa autoridade? Os espíritos vêm responder a Kardec que sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade que vai ser relativa ao quê? Ao título? Ao que eles foram na Terra? Não, à sua condição moral. A condição moral que traz um ascendente moral irresistível. Então não é o título, não é a expressão que tomou-se, o papel social que se tomou na Terra. Olha, eu fui um juiz, eu fui um desembargador, eu fui um presidente, eu fui um prefeito, eu fui um ministro de poder, eu fui um diretor de empresa, eu fui um chefe da família tal, assim, um patriarca, um senhor de escravos, como se diria antigamente também. Infelizmente, a gente teve a escravidão no nosso país, em outros países. Eu fui um rei, eu fui uma rainha. Não. É um ascendente moral irresistível, né? Por quê? Porque os poderes da vida terrena, eles permanecem aqui. E somente, né, aquilo que é do espírito, aquilo que é conquista moral, intelectiva, mas especialmente moral, os chamados poderes espirituais, vamos dizer assim, é que vão para o outro lado da vida, acompanhando o homem na sua jornada evolutiva, né? A bondade, a caridade, né? A humildade, a mansuetude, a paciência, também a inteligência usada para o bem. Aquilo vai se conservar, aquilo nós vamos levar. E isso vai se verificar em todos os mundos, né? Desde os mais atrasados até os mais adiantados.
né? Exatamente como na Terra. E aí isso me perguntava e dizia para a gente, espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade daqueles que lhes são superiores? Olha, ele repete o final da questão 274, da resposta. Eu disse irresistível, então ascendente moral irresistível, não há como se subtrair. Os entes superiores eles vão irradiar, inclusive, em várias direções. Eles vão poder se locomover aonde quiserem, né? Principalmente os espíritos superiores e o puro, especialmente, né? Então, os mais evoluídos vão ter sempre essa ascendência sobre o inferior, um poder moral irresistível. E então, até na 275, ele vai falar sobre essa supremacia em relação ao poder e consideração que os homens desfrutaram na Terra. É a mesma coisa? Não. Pois lá, os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. E por pequenos, ele quer dizer os humildes, os simples de coração. Aqueles que têm a resiliência, a paciência, que se reconhecem como simples, ainda que sejam até mais inteligentes, moralmente melhores, que aqueles que se acham superiores, que aqui são os grandes que serão rebaixados. Então, a nossa condição na Terra, o nosso papel social é passageiro. Já vimos até isso no encontro de Carnaval, no Leão Denis, que a gente não trouxe esse centro de interesse para a nossa Casa do Caminho, mas que foi falado em outros momentos, que é a questão do papel social que a gente exerce, que é a gente é alguma coisa, mas não é só aquela coisa. Né? A gente não é só um diretor de empresa, não é só um juiz, não é só um empresário, não é só um pai de família, não é só um professor. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Olha, ele explica que os espíritos são de diferentes ordens, como já foi falado até na questão 100, né? E o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, como já vimos lá nas 3 ordens de espíritos. Compreende isso? Não disse Jesus. Quem se humilhar será elevado, e quem se elevar será rebaixado. E uma coisa a gente tem que entender, o espírito quando desencarna, ele não vai virar anjo, não vai virar demônio também, mas ele vai conservar sempre o apego, a dificuldade, a conquista também moral, o desapego, né? Então ele vai conservar a sua individualidade. Isso tem muito a ver com o encontro de carnaval que a gente vai falar ano que vem, através do Leão Denis, através dessa maneira virtual, que são as questões da conservação da individualidade, da separação da alma do corpo, né? E como isso influi também na própria condição da separação da alma do corpo, mas isso é outro tema. Na 276, aquele que foi grande na terra e que se encontra entre os espíritos numa ordem inferior, experimenta com isso humilhação? Ora, frequentemente, humilhação bem grande, principalmente se é orgulhoso e invejoso. E a gente lembra também que os fariseus e também aqueles que escapam à lei dos homens, né, mas não da lei de Deus, vão ter essa questão da humilhação. Porque vão se ver na grande tela panorâmica que, após o desencarne, o desprendimento do espírito do corpo, a gente traz para a gente também até o livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, traz esse tema, vão se ver naquela tela os seus erros, os seus acertos também, mas os seus erros, as suas dificuldades, que poderiam ter aproveitado na encarnação, que tem um planejamento para o espírito dar certo, mas não aproveitaram. E se eles se elevaram de forma com orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, eles vão se sentir humilhados, até mesmo por ver aqueles que às vezes eram seus criados numa situação melhor, porque tinham um ascendente moral acima deles. E a rainha de Old, ou Od, como alguns costumam falar, Old, né? Que era uma ex-rainha da Índia, que vem do céu ao inferno, espíritos endurecidos, é um grande exemplo disso, né? Ela vem dizer, né? Eu era rainha, eu tinha criados, eu continuo sendo, eu tenho essa. Ela vem com essa ilusão ainda da questão do poder temporal e vê ali seus empregados, seus servos numa situação melhor do que ela. E no comentário até diz para a gente, né? Evocando essa majestade decaída agora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundidade, considerando a espécie de educação das mulheres desse país. No caso da Índia, naquele momento ali, com um país ainda muito fechado, da questão teocrática, etc. Mas pensávamos de encontrar nesse espírito, exceto a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais deliciosas sobre as vaidades e as grandezas da Terra. Longe disso, nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força e o orgulho que nada perdeu de suas ilusões.
que luta contra a sua própria fraqueza e que deve realmente sofrer muito pela sua impotência. E sofre muito, se sente humilhado naquela situação de não ter seu trono, suas joias. E em algum momento a ficha cai e vê a sua condição de espírito que não tá legal. E o sol há de brilhar para todos, diz o Evangelho para a gente, né? Vai ter um momento que a ficha cai, como a gente já viu, por exemplo, em um conto de carnaval em relação ao espírito Eustáquio, 15 séculos de Eustáquio, em que o momento a ficha dele também cai. Mas alguns ficam tenazes, ainda mesmo vendo, né, tendo a questão do mal, né, vendo aqueles atos que fizeram, acham que estão certos ainda. Mas não é assim, né? Um dia a ficha cai e eles têm que se acertar com a lei. E sentem essa humilhação, essa vergonha. Como diz até na 159, para a gente, em relação ao espírito sem ter vergonha, sem ter alívio, né? Nós temos isso também na questão 159 do Livro dos Espíritos. 277. O soldado que após a batalha reencontra no mundo do espírito seu general, reconhece como superior. O título não é nada, né? A superioridade real é tudo. Mas é muito interessante que se o soldado ele for um espírito simples, humilde, né? Aí, sendo um homem de bem, ele vai reverenciar aquele que na terra era seu superior. Isso acontece. Isso mostra até a grandeza dele. Ainda que o outro esteja numa questão moral inferior, e pode até ajudá-lo, né? Dando uma demonstração de caridade, né, e de humildade diante da vida, e mais ainda na vida espiritual, né? Então, a gente vai vendo nesse capítulo, né, a questão mesmo das relações do além-túmulo. Como é que se dá após o desprendimento, né, do espírito do corpo físico, com o esgotamento dos órgãos, com o desencarne, com a perturbação, tudo isso depois? Como é que vai se dar a relação do além-vida entre os espíritos? Como os espíritos vão se sentir? Vai ter hierarquia? Vai ter superioridade de um para o outro? Como é que vai ser antipatia e simpatia? Já é isso que a gente está tratando nesse capítulo, nesse final do capítulo 6. Né? Os espíritos de diferentes ordens, 278, se acham misturados também. Comentamos isso no encontro de carnaval. Eu sempre gosto do encontro de carnaval que está chegando aí, a gente sempre fala, né? Quando a gente falou ali até a questão da escala espírita e tal. E os espíritos podem se ver, sim, juntos, misturados, como numa cidade, como diz aqui no comentário de Kardec, mas em que eles se esbarram, mas não estão afinizados, porque vão ter diferentes classes naquela cidade, diferentes tipos de pessoas, mas eles se afinizam de acordo, né, com seus gostos, né? Nós nos atraímos como somos, né? Então, conforme a analogia ou antipatia de seus sentimentos, eles vão se ver, mas vão se distinguir um dos outros, cada um, né, no seu quadrado, como diria o outro. É unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propõe. Os bens, né, de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, e a vergonha de seus erros. O espaço, né, ele vai ser sempre o mesmo, né, mas cada um vai vibrar naquela sua faixa, vai se mover dentro daquela faixa vibratória que lhe é pertinente, que lhe é afinizada, formada pelos pensamentos, sentimentos que eles emanam, né, sem interferência externa também para prejudicar esse ou aquele espírito, né, e a lei de atração é que vai exercer sobre si mesmo essas questões, formando trevas de luz em torno de nosso corpo espiritual. A 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros, então os bons vão a toda parte. Já começamos falando isso, né, na questão de irradiar o pensamento em todo lugar. É preciso que seja assim até para exercer sua influência, né, sobre os maus. Porém, as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos. A gente vê isso muito na literatura de André Luiz, que, né, os espíritos imperfeitos não conseguem ver aqueles espíritos bons que estão chegando ali e tal, a não ser quando eles se deixam mostrar, que baixam sua vibração para chegar ali, e eles não conseguem ir aos lugares onde os espíritos bons habitam, as colônias são fechadas a esse tipo de vibração e até ataques, até defesas nas colônias. Nosso lar tem isso tudo, a fim de que esses não possam levar perturbação das más paixões a esses lugares. Qual a natureza, 280, das relações entre os bons e os maus espíritos? As relações dos espíritos, né, no mundo espiritual vão ser iguais que se processam na Terra. Né? Os bons vão procurar fazer o bem, os maus vão manter o ponto de vista do mal, é o que ele responde para a gente. Os bons tentando combater os maus pendores dos outros a fim de ajudá-los a subir. Isso é uma missão. A 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em induzir ao mal? Olha, ele fala por inveja. Então, olha só. Eles não estão merecendo estar entre os bons. Então, eles vão ver aquelas pessoas ali, vão estar sofrendo, vão pensar o quê? Olha, tomara que eles venham para cá também. A gente vê isso muito pensamento na Terra. Ele mesmo fala isso. Você não experimenta isso entre vós mesmos também? Essa questão da inveja. Olha, se está ruim, que fique ruim para todo mundo. Tem gente que fala assim.
né? A gente vê isso muito até no torcedor de futebol, né? A gente vê isso muito em várias questões no trabalho, quando um não está bem no trabalho, quer que o outro também não esteja tão bem quanto ele. Situações de inveja, situações ainda é, per- é, que ainda tem relação com o nosso estado ainda de inferioridade, de dificuldade, né? Se comprazer nessa dificuldade de invejar o outro, né? E querer que o outro esteja, né, o meu gramado vizinho tem que estar pior que o meu, tem que estar igual ao meu. Porque simplesmente, né, até também você vai ver que o mal dentro deles, né, ele não vai sair assim no automático. Vai ter que ter muito trabalho, muita força de vontade, muita dedicação para aquilo ali ir desaparecendo, ir diminuindo, né? Então, eles querem fazer com que os outros experimentem o que eles próprios experimentam, como responde na 281 de Espíritos a questão. A 282, como os espíritos se comunicam entre si? Ora, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. Então, o fluido cósmico universal, ele está em torno de nós, né? E ele é o veículo do pensamento. Eles se comunicam quase por telepatia, né? Então, aquilo ali vai ser o veículo. O pensamento é matéria, e essa matéria sutil que o fluido cósmico universal também vai transportar, né? E aí a gente vai ter a questão dos bons que vão poder se locomover com extrema facilidade, usando a vogitação, e essa questão do pensamento facilitada. Os espíritos inferiores vão ser mantidos em áreas restritas por falta de poder do pensamento contínuo, inclusive que no mundo espírita é a força que movimenta o espírito nas dimensões extrafísicas, né? E a palavra vai ser constituída pelo pensamento, né? Um pensamento contínuo que na matéria, né, a gente conta com o corpo físico, com os órgãos do corpo físico, né, para verbalizar, para concretizar. Lá não vai precisar disso. Os espíritos podem reciprocamente, 283, simular seus pensamentos, podem ocultar-se um dos outros? Olha, obviamente que não, porque o espírito ele vai se apresentar como ele é. Né? No mundo espiritual, a gente não vai ter amarras, não vai ter máscaras, vamos dizer assim também. Para eles, tudo está descoberto, sobretudo quando são perfeitos. Eles podem se afastar, mas sempre se veem. Isso, todavia, não constitui uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis e outros espíritos se julgarem útil fazer, no caso, os superiores. Na 284, como os espíritos que não possuem mais corpo podem constatar sua individualidade? Já vimos isso lá na 150. Pelo perispírito, que é aquele corpo fluídico, semimaterial, o perispírito envolve o espírito, tendo a forma do corpo físico que teve na Terra, que molda até inclusive ele, modelo bioenergético, e daí conserva a sua individualidade, assim como os apegos, né, os gostos, as dificuldades, as conquistas, e vão se distinguir um dos outros desta forma, né? E deles fazem seres distintos uns dos outros, como o corpo o faz entre os homens também, que é o corpo de relação do espírito no mundo espiritual, que inclusive é um estudo que vai fazer parte do nosso conto de carnaval ano que vem, essa parte da separação da alma do corpo, é a questão da individualidade, como se reconhece essa individualidade. Os espíritos se reconhecem, 285, por terem coabitado a Terra? O filho reconhece seu pai? O amigo reconhece seu amigo? Sim, né? Isso é muito bom para a gente, isso é até uma coisa consoladora, né? E de geração em geração. Então, quer dizer, parentes de diversas encarnações também, que ainda não estão encarnados com a gente nesse momento, podem estar em outro, podem ter estado em outro. Então, nossa família se amplia, a família universal, como diz no Evangelho, para a gente a questão da família, a questão da passagem do Evangelho que Jesus fala, quem são meus irmãos, quem é meu pai, quem é minha mãe. Não está querendo dizer que são todas as pessoas, né? Todos os espíritos criados por Deus, né? E como os homens se conheceram na Terra, se conhecem no mundo dos espíritos. Vemos nossa vida passada e nela lemos um livro. Então, já a questão da Terra panorâmica, que até tínhamos dito, né? Vendo o passado de nossos amigos, nossos inimigos, e vemos a passagem deles da vida à morte. Então, nós vamos ter uma consciência ampliada, vamos reconhecer, olha, a gente já esteve junto em outras vidas, né? Apesar de nessa não estarmos juntos. 286. Ao deixar seu despojo mortal, ver-se imediatamente seus parentes, seus amigos que precederam no mundo dos espíritos, a gente vê até a questão de André Luiz, né, quando vai encontrar a mãe só num determinado momento que está em outra situação mais elevada que André Luiz, né, imediatamente não é bem a palavra. Então está aí a resposta até com exemplo. Pois, como já dissemos, é necessário algum tempo para se reconhecer e se libertar do véu material. E aí, algumas questões do nosso encontro, estou dando muito spoiler do encontro ano que vem, né?
Vamos falar sobre isso, né, a questão de você quem você vai encontrar no seu regresso, né, por exemplo. Então, isso vai depender de condições como o estado mental do espírito desencarnante. É preciso que ele esteja em condições mínimas, né, de equilíbrio, para perceber aqueles que lhe vêm receber. A diferença entre o grau evolutivo do desencarnante e seu antecessor, que é mais ou menos até aqui que a questão está abordando, quando o antecessor é muito mais evoluído que o desencarnante, nem sempre é possível aquele baixar a seu padrão, caso do André Luiz ali com a mãe, vibratório para se tornar visível a este. Há de ocupações do espírito antecessor também, nem sempre é possível a este desincumbir-se de suas tarefas para receber o desencarnante. Esse texto aqui é um spoilerzinho da nossa apostila do ano que vem no encontro de carnaval, né? Que a gente está dando como exemplo aqui dessa questão. Então, dessa forma, a sobrevivência das afeições vai ser uma consequência da sobrevivência da alma por a morte, né? E a verdadeira afeição entre os espíritos é baseada em questões morais. E aí os parentes vão poder assim, se encontrar, se ajudar, né? Um ao outro, né? Inclusive em situações difíceis. Né? A gente vê isso muito também na literatura de André Luiz, como já falamos. Tem a questão também do livro de Otília Gonçalves, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Além da Morte, que também traz isso para a gente. Né? Mas a gente tem a perturbação, né? No primeiro momento, a gente não vai encontrar imediatamente, mas depois vai poder ter esse reencontro sim. Como a alma é acolhida no seu retorno no mundo dos espíritos? Então, aqui né, a gente lembra até do Dr. Bezerra quando retorna no mundo dos espíritos, né, nosso patrono, até do nosso curso Livro dos Espíritos, fisicamente lá na Casa do Caminho, e aqui também, né, nosso Dr. Bezerra, né? Então ele foi recebido por milhares de amigos, ele nem sabia que tinha tantos amigos assim, por toda a ajuda que ele fez no plano encarnado, né? Tudo aquilo que. E não só outras encarnações também, né? Então a do justo, por isso a gente cita o Dr. Bezerra como um irmão bem amado, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser a quem se despreza. Então a gente lembra até também da questão 159, que uns sentem alívio ao desencarnar, ao desprendimento, né? Que é o caso, por exemplo, do espírito do justo, e o espírito que ainda está se comprazendo no mal, ele sente a vergonha. Né? 288. Que sentimento experimenta os espíritos impuros da visão de outro espírito mau que chega? Os maus vão ficar satisfeitos de verem seres semelhantes, né? Então, na Terra, qual ele fala um vigarista entre seus iguais, uma quadriga, né? Então, por isso que a gente tem até a denominação em direito, né, de quadriga, que eles estão se reunindo para fazer um crime, né? Os maus eles não se perdoam, eles se atraem, né? Diria assim para a gente o outro, né? Então, nós somos simpáticos ao semelhante, a simpatia, né? A comunhão de ideias, de sentimentos, não quer dizer amor. Simpatia aí não é amor, né? Amor é um sentimento nobre. A simpatia no sentido de analogia de sentimentos, né? E o nosso pensamento, a gente tem que lembrar, até a questão anterior, quando foi falado que ele é revelado no plano espiritual como nós somos de verdade, o nosso pensamento é igual a nenhum. Então ele vai atrair o outro, né? Que é semelhante a nós. Para o superior, ele vai dar vergonha, né? A gente se defrontar com os espíritos superiores. Mas eles estão sempre esperando mais de nós, né? Estão sempre confiando em nós, né? Nossos pensar que nós vamos melhorar, nos aperfeiçoarmos. Nossos parentes, nossos amigos, hoje vão algumas vezes ao nosso encontro, quando deixamos de teatro, também já falamos nisso, né? Se auxiliam, inclusive, a liberar dos liames corporais. Vemos isso também em muita literatura espírita e vamos trabalhar isso no encontro carnaval ano que vem, vamos fazendo a propaganda novamente, né? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte, isso depende da elevação deles. Também já falamos as condições aqui, questão do um está com ascendente moral e o outro não está tão bem, a questão da ocupação que o espírito possa estar ocupado naquele momento, questões vibratórias, mas não podem se ver, mas não poderão permanecer juntos algumas vezes, reunidos para né, naquele momento por questões realmente de caminhada de cada espírito, né? E e às vezes, para alguns, essa privação vai constituir-se uma punição, ele até diz aqui. Né? Então, vamos trabalhar para a gente estar junto com aquele parente que está melhor do que nós, que a gente preza tanto, né? A gente está trabalhando bem, né? Que a gente vai poder, então, ir a toda parte, como até diz para a gente aqui o nosso capítulo do nosso livro, capítulo 6. Relações simpáticas, é que até uma questão vibracional, até da física, né? Isso daí para a gente, né? Relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, né? Metades eternas. Nessa questão, né? Já se encaminhando aí para o meio do nosso estudo, aí para o final, a 291 vai tratar, né, em diante das relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos. Isso ocorre em metades eternas, chamadas almas gêmeas. Em relação à simpatia e antipatia, né,
Além da simpatia geral por semelhança, tem essas afeições particulares dos espíritos? Sim, como o João e Ju têm. Então a gente vai formando uma família, no pequeno número, vai aumentando nossa família, vai aumentando mais. A gente vai tendo a simpatia que tem na Terra, vai conservando também no mundo espiritual, com aqueles que já se foram, aqueles que estão ainda encarnados, que depois estarão junto a nós, no plano espiritual, na pátria espiritual, aqueles que vieram antes, né, e a gente esteve junto também, a gente nem sabe. Então, assim como se une isso na Terra por elos de simpatia, amor e ódio também atrai, assim, também é complicado, né? Mas existe. Quando o corpo está ausente, os espíritos também vão se reunir, porque não se encontram mais expostos às vicissitudes das paixões. Então, os pensamentos se irradiam, né? Você tem um campo espiritual, uma aura, né? Isso aí vai aproximar também aquele que está na nossa vibração e aquele que a gente se reconhece como mais simpático, mais afeito, né? Os espíritos nutrem ódio entre si, está vendo o tema do ódio também? Se como o amor atrai, o ódio também atrai. Só há ódio entre os espíritos impuros. Então, os espíritos puros, superiores, não vão ter isso. Até na escala espírita a gente já sabe disso. E são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Porque eles estão trabalhando nessa faixa. Né? Dois seres que tiveram sido inimigos da Terra, então conservarão um ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Olha, obviamente que não, se eles estiverem vibrando numa faixa do bem, numa faixa boa, né? Eles vão compreender que aquele ódio era estúpido, né? Pueril, apenas de espíritos imperfeitos vão conservar essa animosidade, né? Se for por um mero interesse material, isso pode até ser esquecido, né? Não pensarão mais nisso, né? Se não há antipatia entre eles, não existindo mais motivo da discussão, podem se rever com prazer. E Kardec faz uma analogia como os colegiais que se encontram depois de muito tempo. Isso aconteceu até comigo, tinha um amigo até que era um meu querido, morava vizinho, jogávamos bola juntos, íamos para o colégio juntos. A gente tinha algumas questões, né? Um torcia para um time, outro torcia para outro time, um era de uma rua, outro era da outra rua, tinha aquele jogo contra, né, das ruas, né? Quando eu morava ali na Vila da Penha, até, onde eu morei, no subúrbio. E depois, né, aí a gente brigou, teve uma briga muito assim, chata, né, que a gente brigou, e a gente ia todo dia no carro do meu pai para o colégio, né? Meu pai dava carona, né, para ele, sem se falar, sem se falar. Ele foi para um campo, um lado, eu fui para o outro, cada um foi para uma faculdade diferente e tudo mais. Depois de algum tempo, muito tempo depois, mais de 20 anos, eu fui encontrá-lo numa festa, numa reunião de amigos, né? E pô, eu falei, que bobagem, fulano, que a gente tinha isso aí e tal, brigamos, uma bobagem, coisa de criança. É mais ou menos o Kardec está dizendo aqui, quando hoje a gente vê, a gente se reconhece, somos pais, somos profissionais nisso, naquilo, como você está, como está a sua família, e a gente lembra as coisas boas, né? Nossos pais até eram amigos, né? Então, essa é a questão que Kardec está colocando aqui para a gente no comentário. Né? Chegando à idade da razão, vai ver aquela puerilidade da controvérsia que existia na infância, uma coisa pueril, né? E a gente vive em rede, né? Hoje está todo mundo vivendo até as redes sociais, né? Tem gente que briga nas redes sociais, né? E a lei de sociedade é uma lei moral importante, a gente vai estudar mais na frente, aí no livro dos Espíritos, fala para a gente que a gente tem que pensar sempre na alteridade, em melhor viver com o outro, né? No dia a dia, né? A reencarnação está aí para isso, né? Então, a diversidade, ver com a diversidade que aquele que é diferente, você gostar daquele que é igual, isso aí é fácil, você amar igual, né? Mas às vezes dizer, meu santo não bate com esse daí, isso aí tem que deixar para o passado, a questão da inteligência emocional, né? Que a gente tem que trabalhar até para o nosso espírito praticar a lei de sociedade também, né? A caridade. 294. A lembrança das variações que os dois homens tenham cometido um contra o outro constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? Sim, né? Essa questão é difícil ainda quando a gente é imperfeito, inclusive. A gente vê até isso no Segismundo, né? Que é do André Luiz, na literatura de André Luiz, que está para reencarnar, mas tem um problema com o pai de outras vidas, que disputou a mãe, né? E hoje, né, esse que vai ser o pai dele, que está com a mãe dele, era um triângulo ali, né? Amoroso, então tem a dificuldade, isso aí daí ele não consegue, né? Mas depois de ele é ajudado, ele consegue reencarnar, né? Na condição de filho, né? Então, quer dizer, e leva-se a se afastarem um do outro. Nesse caso, não, nesse caso com a ajuda espiritual, eles conseguiram se aproximar e se perdoarem, né? 295. Que sentimento experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoarão. A gente falou antes, né? Os maus não se perdoam, se atraem no mal. Os bons vão se perdoar. Os maus vão conservar até ressentimento, né? E vão se perseguir até numa outra existência. Né? E Deus até permite aquilo como castigo. Na verdade, não é Deus que está castigando, aquilo é a atração entre os espíritos pelo seu próprio livre-arbítrio de fazer o mal que está acontecendo dentro da lei divina, né? Dentro da lei que um dia eles vão se aperfeiçoar, vão se cansar daquilo.
As afeições individuais dos espíritos dos 9,6 são suscetíveis de se alterar? Não, pois eles não podem se enganar. Não possuem mais a máscara sob a qual se escondem os hipócritas. O amor que os une é para eles uma fonte de suprema felicidade. Também já comentamos essa questão. A 297. A afeição que dois seres se consagram na Terra continua sempre a existir no mundo dos espíritos? Aí já entra o tema de almas gêmeas, né, mais ou menos. Primeiro vai falar da afeição. Sim, essas afeições vão se conservar, sem dúvida, numa simpatia verdadeira, se forem baseadas, vão se conservar. Vão ter até maior importância do que na Terra, né? E as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, não são subordinadas a caprichos materiais, interesses de amor próprio. Mas aí que vai perguntar para a gente, né? Kardec vai questionar. E as almas gêmeas, as chamadas metades eternas? Elas existem, estão predestinadas a se unirem desde a sua origem para todo sempre? Aí eles respondem, espírito, não. Que se a gente conserva a nossa individualidade, cada um tem o seu caminho, né? Então a gente não, e o espírito ele é indivisível. Então não existe essa união particular e fatal entre duas almas, entre dois espíritos. Vai ter as simpatias, vão caminhar muitas vezes juntos, mas cada um vai ter o seu caminho, vai ter a sua individualidade, né? E vão ser, os espíritos são indivisíveis. Até a 299 vem trazer para a gente. Em que sentido deve-se entender, então, a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar espíritos simpáticos, metades eternas, almas gêmeas? A expressão é inexata. Se o espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto, que é contrário à individualidade do espírito, como a gente já falou antes, né? Então, a gente até pode entender que é uma expressão poética, almas gêmeas, né? Romanceada, né? Mas que não existe na concepção que se pensa na literalidade dela, né? Nós evoluímos com nossos próprios esforços, com a nossa individualidade, conservamos nossas simpatias, né? Mas não vamos estar unidos, juntos, né? Como duas almas unidas para todo sempre, já que os espíritos têm sua individualidade. Na 300, todos os espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, permanecem assim pela eternidade, e continua a explorar o tema. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo daqueles que chegaram à perfeição. Então, dentro da perfeição, eles vão estar unidos naquele propósito de fazer o bem, de serem até governadores de mundo, criadores de mundo, como o próprio Mestre Jesus fez aqui na Terra. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não sente mais a mesma simpatia por aquele que ele deixou, que é a questão da afinidade, da simpatia, né? A gente vê isso também num dos temas que é abordado no Nosso Lar também, no livro do Nosso Lar. Dois espíritos 301 são simpáticos, são um complemento um do outro. Essa simpatia é resultado de uma identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para o outro é resultado da perfeita concordância de seus pendores, de seus instintos, que a gente já falou antes dos gostos, né, sem perder sua individualidade. A 302. A identidade necessária à simpatia perfeita consiste apenas na semelhança de pensamentos e sentimentos ou numa uniformidade de conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Já falamos lá do acidente moral lá atrás, né? 303. Espíritos que presentemente não são simpáticos podem tornar-se simpáticos mais tarde? Sim, todos o serão. É até a lei do progresso, né? A lei de sociedade também impõe isso aí, a lei do progresso, né? E o encontro dos espíritos vai acontecer, né? Aqueles que têm aquela afinidade, aquela necessidade de se encontrarem, inclusive, também para se reatarem. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo, certamente, se um for preguiçoso, um vai caminhar mais na frente do que o outro. E Kardec vem dizer para a gente comentar e finalizar nessa questão das metades eternas com o seu comentário, que eu vou abrir aspas para ler aqui. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão utilizada até na linguagem comum, que não se deve tomar ao pé da letra. Os espíritos que dela se servirem, com certeza, não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimirem o seu pensamento através de termos que teriam usado durante a vida corporal. Deve-se, portanto, rejeitar essa ideia de dois espíritos criados um para o outro tenham que fatalmente um dia se reunir na eternidade depois de terem estado separados durante um longo tempo, mais ou menos longo. Então é isso, né? Ninguém é solitário, só é solitário quando se é solidário. Então, sendo solidário, nós vamos estar unidos a todos os propósitos da lei divina, ajudando uns aos outros e ajudando aos espíritos inferiores também a progredirem, né? Então não devemos julgar o outro que é diferente, devemos amar o próximo. Nesse momento difícil da pandemia, ainda temos muita dificuldade de espíritos que estão se afinizando em pensamentos difíceis, outros que estão no seu próprio mundo, no seu egoísmo, na dificuldade de se preservar e preservar o outro. Então vamos rezar, vamos nos amparar
em Deus, no Mestre Jesus, para que isso eles melhorem, nós nos melhoremos com isso e possamos seguir em frente, que a lei é de progresso. Então vamos finalizar com a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, nosso muito obrigado por mais um estudo da tarde de hoje. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos nos conservar em paz, em serenidade, em saúde física e perispiritual equilibrados, e que possa ajudar aqueles que estão na dificuldade dessa doença, na crise, na dificuldade também da pobreza, na dificuldade dos hospitais, aqueles trabalhadores da linha de frente também da saúde, deles força, resignação e paciência, e que possamos abrir nossos olhos, equilibrar nosso coração para nos preservar e preservarmos ao próximo. E que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos terminar mais um estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Aquele abraço fraternal daqui, mesmo virtual. Ainda não podemos nos abraçar totalmente, mas aquele abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.